Bom, nesse canal vocês sabem que eu explico muito sobre a espiritualidade, principalmente linkada aos animais. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre as energias, né? Vou começar aqui esse vídeo, olha quem tá aqui do meu lado, ó, Isabela. A Isabela é minha poodle gigante, ela já tem 14 anos, né, meu amor? A gente tá aqui aproveitando os nossos dias, ela tá bem, mas a Isabela, ela costuma ser o meu para-raio, sim, viu? Então, vira e mexe, ela sempre tá passando por alguma situação. Bom, o que eu quero explicar para vocês. Lembra de uma passagem da Bíblia que fala sobre o sacrifício do cordeiro, que é uma passagem que Moisés pede que os judeus eles sacrifiquem um cordeiro e passem em volta da porta da casa deles o sangue desse cordeiro, porque vai num determinado horário aparecer uma maldição e a casa que não tiver ungida com o sangue do cordeiro, essa maldição irá matar o primogênito daquela família. E se vocês observarem, muitas das passagens que existem na Bíblia, elas são verdadeiras até hoje. Então, esse sacrifício do cordeiro para proteger o humano é uma história bíblica. Mas se você analisar essa passagem, esse fato ele acontece até hoje, só que de uma forma diferente, moderna, né? Então, é baseado nesse fato que os animais da nossa casa, os nossos cães, os nossos gatos, passarinho, peixe, os animais domésticos, eles absorvem essa energia para nos livrar de alguma maldição do plano espiritual. Então, isso que acontece com eles é referente a essa passagem. E sim, é verdade, os animais eles têm o poder de filtrar muitas energias, coisas que seriam ruins para nós, eles absorvem e eles fazem questão disso. Por isso que muitos cães adoecem das mesmas doenças que os seus donos, por isso que muitos cães apresentam algumas enfermidades, né, as mesmas que os seus donos. Então, isso é muito comum, sim, porque eles estão ali para filtrar essa energia. E como é que você consegue também observar que isso está acontecendo na sua casa, né? De repente, você tem ali um local na sua casa, então isso é muito importante, essa dica é muito importante. Então, observe se você tem um local na sua casa, ou de repente um canto, uma poltrona, ou de repente um lugarzinho embaixo da escada. Começa a reparar se você tem um lugar na sua casa aonde os animais da sua casa não vão ali de forma alguma, né? Então, de repente, sei lá, você tem lá um cachorro e esse cachorro deita em tudo quanto é canto da casa, mas especificamente naquele lugar você nunca viu o seu animal deitar. Começa a observar isso daqui para frente depois que você vê esse vídeo. Se tem um lugar que seu animal não deita, esse lugar está precisando de uma limpeza energética. Sim, aquele canto está precisando de uma limpeza energética. E como é que você pode fazer essa limpeza? Você pode fazer uma solução de água e sal grosso e pingar algumas gotas de óleo essencial de lavanda, pulverizar naquele local para promover essa energia. Faça isso, observe. Você pode ter certeza que depois que você fizer essa limpeza, o seu animal vai lá naquele local. Sabe por que ele vai naquele local? Ele vai naquele local justamente para validar para você entender que a ação que você fez limpou aquele local, que aquele local agora não possui mais energias ruins. Então, essa é uma forma de nós observarmos na nossa casa se tem algum local que deve ser limpo energeticamente. Então, os nossos animais, eles podem nos mostrar se aquele local está precisando de uma limpeza. Antes mesmo, de repente aquela energia está concentrada ali, tá? Não quer dizer que é uma energia de doença, uma energia que vai adoecer o animal. Não, ele mesmo percebe que ali não tem uma vibração boa e ele não vai ali, porque ali não é um bom local.
E por que pode não ter uma vibração boa naquele local? Porque às vezes você pode ter ganho um objeto de alguém que no momento que te deu aquele objeto, no momento que a pessoa ou, né, ela fez aquele objeto, ela estava com um sentimento ruim e transmitiu para aquele objeto. E você, ao receber aquele objeto e colocar naquele canto da sua casa, você trouxe essa energia ruim para esse local. Então, o animal, como ele é extremamente sensível e consegue fazer a leitura dessa energia, ele não vai naquele local, ele evita porque ele sabe que aquela energia não é boa. Então, apenas isso, não é nada demais, é porque o animal tem essa sensibilidade, só que não custa nada você se livrar dessa energia ruim no seu ambiente. Então, basta apenas fazer essa limpeza que você vai evitar, vai se desfazer dessa energia ruim. Então, esse vídeo é só uma dica rápida para você entender que os animais, sim, eles fazem essa leitura, eles estão aqui para nos auxiliar a respeito de coisas que nós não conseguimos ver a respeito dessas energias, que eles têm muito mais sensibilidade de captar, de fazer essa leitura do que nós. Nós, por quê? Porque nós estamos sempre acelerados nesse mundo materialista, vendo somente as coisas materiais, e os animais não, eles estão livres de pensamentos que nós temos, de coisas que nós fazemos, eles estão completamente livres disso, mas eles estão muito acoplados a nós, muito conectados a nós. Então, por isso que eles acabam captando muitas coisas nossas. Mas nós podemos, daqui para frente, observá-los para entender como está a energia da nossa casa. E uma outra coisa bem interessante também, não só a energia da nossa casa, mas a nossa energia também. Muitas vezes você pode fazer a leitura no seu animal, tá? Então, de repente, se o seu animal está muito agitado, é um animal agressivo, muitas vezes esse animal está apenas absorvendo uma energia sua ou do ambiente. Eu tenho um exemplo aqui. Quando eu era criança, eu me recordo que a casa dos meus pais, infelizmente, era uma casa que tinha muitas brigas. Não era um ambiente saudável, não era um ambiente gostoso. Porque eles brigavam demais, brigavam demais. E aí eu tinha os meus cães na casa dos meus pais, então eu tinha duas cachorrinhas, mãe e filha, eram duas vira-latas. E essas cachorras, tudo bem, elas se davam bem, mas eu não conseguia introduzir um outro cachorro naquela casa de forma alguma. Era só eu colocar mais um cachorro que havia briga, eles brigavam muito, então era impossível ter um outro cachorro naquela casa. E hoje, na minha casa, eu tenho muitos cães, e se eu trouxer algum cachorro para casa, para dormir em casa, apenas para fazer uma visita, os meus cães, eles vão aceitar esse animal, passar a noite em casa, ficar em casa tranquilamente, vão acolher esse animal, vão brincar, eles não vão brigar com esse outro cachorro se entrar na minha casa. E aí, hoje eu entendo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecer na minha casa, os meus cães aceitarem qualquer cachorro entrar na minha casa e eles aceitarem isso tranquilamente. E hoje eu entendo que naquela época os meus cães não aceitavam outros cães, por quê? Por conta da energia do local, porque infelizmente era uma casa que só tinha brigas, era uma casa de energia pesada, então através deles, do comportamento deles, eles manifestavam a vibração da energia que existia no local. Então essa é uma dica para você, que de repente, se o seu cachorro é um cachorro muito agressivo, é um cachorro, né, ranzinza, que não tem paciência, será que ele não está absorvendo a energia do local, a energia aí da sua casa? Será que não existem pessoas na sua casa que fazem esse ambiente ficar dessa forma e o seu animal, ele está apenas fazendo a leitura deste ambiente? Então começa a pensar nisso, começa a pensar se não é isso que está acontecendo aí na sua casa, e está refletindo no comportamento do seu animal. Começa a observar isso. Ou às vezes até você mesmo, quando você percebe que seu cachorro está muito agitado, muito estressado, ele está apenas fazendo uma leitura sua. De repente, naquele momento, você está muito agitada, muito estressada, e ele só captou aquilo e está
passando aquilo para frente, somente isso, e você às vezes está sem paciência. Começa a fazer essa leitura, começa a observar, porque os animais eles estão aqui para nos ajudar, e os nossos cães eles são completamente fiéis a nós. Então muitas vezes ele apenas está transmitindo um sentimento ou uma energia que está em você ou está na casa, tá? Começa a observar isso. E não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, e até o nosso próximo vídeo. Até mais!